O edema pulmonar pode ser definido como um acúmulo de líquido dentro do parênquima pulmonar. É uma causa frequente de insuficiência respiratória aguda, já que leva a alterações importantes de troca gasosas e mecânica pulmonar. Constitui uma urgência clínica e é um movimento recorrente de internação hospitalar. O rápido atendimento e o início do tratamento são essenciais para a estabilização do quadro clínico do animal. Os principais mecanismos que causam edema pulmonar incluem a diminuição da pressão alcoólica plasmática, a sobrecarga vascular, a obstrução linfática e o aumento da permeabilidade vascular. O rápido vazamento de fluidos de edema rico em proteínas provenientes de capilares danificados é a característica-chave da lesão pulmonar aguda. Independentemente da causa, o fluido do edema se acumula inicialmente no interstício. No entanto, como o interstício é um compartimento pequeno, os alvéolos são rapidamente envolvidos. Quando ocorre um grande acúmulo de fluido, até mesmo as vias aéreas ficam preenchidas. Também a função respiratória é mais afetada como resultado da atelectasia e diminuição da complacência causada por compressão dos alvéolos e pela diminuição da concentração do surfactante. A resistência das vias aéreas aumenta como resultado do estreitamento luminal dos pequenos brônquios. A hipoxemia ocorre como resultado de anormalidade de ventilação ou perfusão. Além disso, o edema pulmonar pode ser classificado em edema cardiogênico, no qual tem origem devido a uma doença cardíaca. O edema pulmonar também pode ser classificado em não cardiogênico, que é aquele que não tem origem por uma doença cardíaca. Algumas causas são asfixia, septicemia, pancreatite, traumatismo, pneumonia, intoxicações, inalação de fumaça e etc. O edema pulmonar comete diversas espécies animais, dentre eles cães, gatos, bovinos, podendo ocorrer em qualquer idade, sexo ou raça. O edema pulmonar é caracterizado por acúmulo de líquido nos alvéolos pulmonares, que tem sua procedência dos vasos sanguíneos. O fluido originado no edema se mistura com o surfactante alveolar e com os movimentos respiratórios, ocasionando a geração de espuma por todo o trato respiratório, comprometendo ainda mais a realização das trocas gasosas, impedindo a entrada de ar no interior dos alvéolos. Em seu estado normal, esse líquido que se acumula seria drenado pelas vias linfáticas, mas no caso da ocorrência do edema, esses líquidos ultrapassam a capacidade de drenagem linfática, ocorrendo extravasamento para o interior dos alvéolos. Macroscopicamente, o edema pulmonar caracteriza-se por pulmões úmidos, mais pesados do que o normal e que não se colapsam completamente quando o tórax é aberto. A superfície pleural é lisa e brilhante e os pulmões são hipercrepitantes, e flui líquido da superfície de corte do parênquima pulmonar. Há também líquido espumoso na tráquea e nos brônquios, o que é um achado importante para a confirmação do diagnóstico. Microscopicamente, o fluido do edema é róseo devido ao seu conteúdo proteico. Ele é homogêneo e preenche todo o alvéolo. Material semelhante a esse também pode ser observado em quantidades variáveis no interstício. Nos casos de hipoproteinemia grave, o líquido do edema pode conter concentração muito reduzida de proteínas e, por isso, não ser corado pela técnica de coloração. Bom, o tratamento do edema pulmonar baseia-se principalmente no manejo ventilatório do paciente. A ventilação ela é utilizada como tratamento de suporte, ela não é responsável pela cura do paciente. É um procedimento que é utilizado para ganhar tempo enquanto o tratamento faz efeito e o organismo do animal começa a responder. A ventilação mecânica ela é recomendada quando o paciente é irresponsivo à suplementação de oxigênio. E aí vai da avaliação de cada médico veterinário pela saturação de oxigênio, entre outros. Um edema ele pode induzir a uma broncoconstrição. E aí, medicamentos broncodilatadores podem ser úteis, como a aminofilina, por exemplo, que tem várias propriedades, além de ser diurética. O prognóstico de um animal com edema pulmonar, infelizmente, depende da gravidade de cada edema. O atendimento, o diagnóstico e a rápida instituição do tratamento contribui para a melhora do prognóstico do animal. Mas, com os avanços, mesmo assim, continua tendo alto índice de óbito, então o prognóstico seria reservado e desfavorável. O diagnóstico dessa patologia pode ser diferenciado por uma boa anamnese, tentando buscar o que ocorreu nesse paciente antes de demonstrar os sinais clínicos dessa doença, buscando saber qual a causa desse extravasamento de líquido. O edema pulmonar, na maioria dos cães e gatos, é baseado nas alterações radiográficas típicas dos pulmões, em conjunto com a evidência clínica de uma doença associada ao edema pulmonar. Essa doença inicial assume um padrão intersticial nas radiografias, que progride para um padrão alveolar. Em cães, o edema causado por insuficiência cardíaca é geralmente mais grave na região hilar.
A colheita do material para o exame histopatológico deve ser realizada logo após a morte do animal, pois quanto maior o tempo de morte, maior a possibilidade de autolise dos tecidos. O material deve ser armazenado em frascos bem condicionados, para não quebrarem com formol tamporado. Após a colheita e fixação, o material pode ser imediatamente remetido ao laboratório ou aguardar a ocasião oportuna, pois materiais fixados em formol são preservados.